Está repercutindo a nossa enquete do dia de ontem e também a enquete do dia de hoje. Claro, na medida em que a gente repercute a enquete de ontem, a gente também já começa a repercutir aqui a nossa enquete do dia de hoje, aqui na programação do Repórter Cultura. Ontem a gente pediu para você o seguinte: na sua opinião, qual o intuito do governo federal ao interferir nesse assunto que é, em tese, responsabilidade dos estados, que é a utilização das câmeras corporais por parte da Polícia Militar. Isso tudo surgiu lá no estado de São Paulo. Essa movimentação toda, votação, enfim, está acontecendo lá no estado de São Paulo. E aí o ministro Lewandowski, ministro da Justiça, interferindo nessa questão, fazendo com que o governo federal tenha atuação, inclusive ameaçando os estados de não repasse de verbas para a segurança pública, caso não siga essas normativas aí do governo federal, enfim. E a gente pedindo para você, por que o governo federal quer interferir nesse assunto, que é responsabilidade dos estados? Afinal, a Polícia Militar é responsabilidade dos estados. E aí ficou muito equilibrado, né? A votação de ontem ficou um equilíbrio danado aqui, com 35,5%. Enfraquecer a instituição Polícia Militar seria o objetivo do governo. Essa ficou a mais votada, mas mais votada em tese, né? Porque ficou um equilíbrio muito grande aqui, com 33,9%. Trazer proteção para os policiais em caso de demanda judicial, que seria essa a intenção do governo federal, de possibilitar essa proteção para os policiais. Tem uma demanda judicial vindo aí de um bandido, alguém que se sente no direito de processar algum policial militar, ele tem lá as provas através das imagens da sua câmera. E com 30,6%, vigiar e intimidar os policiais em ação. Então ficou um equilíbrio muito grande entre as três opções: vigiar e intimidar os policiais em ação, trazer a proteção para os policiais em caso de demanda judicial e enfraquecer a instituição Polícia Militar. Houve um equilíbrio muito grande na votação das três alternativas. Agora, hoje, então nós vamos trazendo aqui para você a nossa enquete do dia de hoje, que já está sendo compartilhada nos nossos grupos de jornalismo. Daqui a pouquinho também já coloco para você no YouTube, no Facebook, no WhatsApp da Cultura, para você poder votar e participar também. Pesquisa mostra aumento da confiança no rádio. Daqui a pouco a gente repercute isso com mais informações a respeito, também numa outra notícia aqui do nosso Giro de Notícias. Mas agora um resumo aqui, uma pesquisa realizada então nos Estados Unidos por 2 órgãos de pesquisa, mostra que a radiodifusão, especialmente o rádio, continua sendo uma fonte essencial de informação para os norte-americanos, lá nos Estados Unidos. E a gente está trazendo para cá, para o nosso internauta, para você que participa das nossas enquetes, pedindo para você, na sua opinião, qual o meio mais confiável de informação? Aí tem o rádio e suas redes sociais, inclusive, né? Porque o rádio hoje é o caso aqui da Rádio Cultura. A gente tem o rádio, os 92.1 FM, para você que ouve a gente pelo rádio, mas a gente tem as nossas plataformas digitais. A gente está ao vivo no YouTube nesse momento, a gente está ao vivo no Facebook, a gente publica informação e notícia o dia inteiro aqui no nosso Instagram, no nosso site, enfim. Então, o rádio e suas redes sociais, porque o rádio está hoje conjugando, né, todas as suas plataformas digitais também. TV é a segunda alternativa, YouTube, Facebook, Instagram, o X, o antigo Twitter, ou outro meio de informação que você acha mais confiável que esses todos que eu já citei por aqui, tá bom? Então você vota, você participa, você interage com a gente aí nesta enquete de hoje do Repórter Cultura, pedindo e repercutindo essa pesquisa lá nos Estados Unidos que diz que o rádio é um dos meios mais confiáveis de informação, e a gente repercutindo isso aqui, dando a oportunidade de você também votar. Qual a sua opinião a respeito disso? Então o pessoal já está votando, porque já está lá nos grupos de jornalismo da Rádio Cultura de Timbó. Vamos lá, neste sábado, dia 8 de junho, todas as unidades de saúde de Timbó estarão abertas para o dia D da campanha contra a poliomielite, paralisia infantil. Elas estarão abertas das 8 horas às 17 horas, sem fechar para o almoço, aplicando a vacina. A vacina contra a poliomielite é voltada para crianças entre 1 ano e menores de 5 anos. O objetivo é reduzir o risco de reintrodução do poliovírus selvagem no país, que causa a paralisia infantil.
é necessário levar documento de identidade e carteira de vacinação. Além da vacina da poliomielite, também é importante falar aqui, as demais vacinas de rotina também estarão disponíveis para todas as idades. Muito bem, né? A vacina contra a paralisia infantil, gente, é muito importante a gente fazer a vacinação e chegar no percentual, ou seja, que 100% aqui das nossas crianças, aquelas que estão na idade da vacinação contra a paralisia infantil, sejam vacinadas. A vacina contra a polio é uma vacina que já é aplicada há tanto tempo, já tem sua comprovação certificada, não há nenhum tipo de dúvida com relação à vacinação contra a poliomielite. Então, vamos lá, é uma doença que está sob controle no mundo e a gente não pode deixar que ela volte. Inclusive o Rotary Internacional e todo, né, então em nível internacional abraçou essa causa há muito tempo já da erradicação da polio no mundo. E há um investimento então quando você apoia, por exemplo, uma campanha de Rotary, um evento de Rotary, você está, inclusive um dos motes aqui do Rotary é a erradicação, continuar, né, com essa erradicação da poliomielite no mundo, da paralisia infantil. Então vamos lá, sábado é o dia D da campanha de vacinação contra a paralisia infantil. Vamos nos mobilizar para levar aí as crianças na idade adequada para tomar essa vacina. Hoje é dia do meio ambiente, dia da ecologia e inicia, a gente já teve uma entrevista aqui na semana que passou a respeito do tema, sobre a Semana do Desenvolvimento Sustentável. A terceira edição da Semana do Desenvolvimento Sustentável de Timbó inicia hoje, dia 5 de junho, com uma programação bastante diversa, que envolve educação ambiental, diversão, aprendizado, natureza, passeio, família e amigos. A programação tem atividades previstas até o dia 16 de junho para todas as idades, desde os núcleos de educação infantil até ensino fundamental, ensino médio e universidades, e o público em geral que tem interesse no assunto. O ponto principal das ações é o Centro Integrado de Cultura Ingo Germer, mas o Jardim Botânico e o Morro Azul também recebem atividades nos dias 15 e 16 de junho, respectivamente. Toda a programação é gratuita e você pode acessar aí nas plataformas digitais da Prefeitura Municipal de Timbó. Semana do Desenvolvimento Sustentável, iniciando hoje aqui na nossa cidade. E Ascurra tem o melhor índice de alfabetização do Vale Europeu. Ascurra, a cidade mais simpática do Vale Europeu, tem o melhor índice de crianças alfabetizadas dentre os municípios dessa região, que eu acabei de citar, do Vale Europeu. Dos 295 municípios catarinenses, a cidade aparece em 31º lugar no ranking estadual. Os números são do relatório de resultados do indicador Criança Alfabetizada, divulgado na última terça-feira, dia 28, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Foram avaliados estudantes que estão cursando até o final do segundo ano do ensino fundamental da rede pública municipal. Na educação, a Ascurra conta com inúmeras ações voltadas à formação de estudantes, como o programa Ascurra de Oportunidades, que tem como objetivo formar crianças e jovens para o desenvolvimento econômico e social do município, com foco no empreendedorismo e também na qualificação da mão de obra. Enquanto a média do estado é de 61%, a Ascurra desponta, com 82%. A média nacional de alfabetização é de 58%. Aqui estou falando alfabetização de crianças. O Ministério da Educação estabeleceu um nível máximo para municípios que atingiram pelo menos 80% de crianças alfabetizadas. Educação, que tema importante. E que bom, que aqui na nossa região, e a gente sabe que aqui na nossa cidade também, nós temos uma educação que está acima da média do Brasil e de muitas cidades aqui do próprio estado de Santa Catarina. Mas ainda assim, nós não podemos sossegar, nós não podemos aceitar menos do que o melhor, porque a gente sabe que a educação hoje ela passa pelas mãos de professores que devem estar preparados. A questão da remuneração dos professores hoje, eu vejo que deu uma equalizada aí nos últimos anos, Os professores estão com uma remuneração, sempre merecem mais, Os trabalhadores sempre, aqueles que se destacam, que têm mérito, sempre merecem mais.
mas deu uma equalizada na questão da remuneração dos professores em nível estadual, municipal aqui também. E a gente sabe dos nossos índices de educação aqui, da qualidade que a gente tem no ensino público aqui da nossa cidade, da nossa micro-região aqui também, seja as escolas municipais, principalmente, mas também escolas estaduais, tem uma qualidade que é reconhecida pelos próprios usuários, isso é fato, mas a gente não pode sossegar, a gente não pode deixar que ideologias tomem conta das salas de aula, a gente não pode deixar que os alunos deixem de ser cobrados, né, para que a gente tenha esses dados reflitam a realidade, sabe, reflitam a real do ensino, porque hoje, se a gente compara o ensino de hoje com o ensino de 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás, hoje as crianças são muito menos cobradas. Principalmente depois da pandemia, né? A gente viu muito isso, né? Muito isso, são muito menos cobradas, muito mimimi dos pais. Os pais, hoje, se o aluno recebe uma nota baixa, é capaz de ir lá cobrar do professor, por que meu filho ganha essa nota? Se o professor chama a atenção, se tem um professor que é um pouco mais rígido na sala de aula, exige mais disciplina, os pais já estão lá se mobilizando, meu Deus, esse professor, essa professora. Então, os próprios pais prejudicam aí o desenvolvimento emocional e também disciplinar e automaticamente intelectual dos seus próprios filhos, atrapalham nesse sentido. Então, a gente quer o quê? Que esses dados reflitam a realidade. A gente não pode olhar aqui para um número de 82%, por exemplo, como é o município de Ascurra, e vamos pegar outros municípios que estejam com uma boa classificação, e essa classificação a gente passa por níveis de avaliação muito baixos. Essa avaliação é medida muito baixa, então a gente sabe que tem muito universitário aí que não sabe fazer conta, não sabe fazer uma conta de dividir, uma conta de percentual, não sabe interpretar um texto. Falta para redigir uma redação, por exemplo. Exatamente. Então, exatamente. É o que a gente falava também quando falávamos aqui do índice de alfabetização do Brasil. Agora todos querem mostrar números, querem mostrar porcentagem, querem mostrar quantidade. Ok, tá certo, tem que mostrar mesmo, mas temos que ter qualidade. Por sorte, como o Odair já comentou, aqui na nossa região nós temos um estudo que, além de ser quantitativo, também tem muita qualidade, né? Escolas municipais, estaduais, até mesmo particulares, oferecem sim um estudo de qualidade para os alunos, mas nós temos também que lutar para que essas escolas, universidades também não virem só uma indústria de diploma, que é o que nós temos visto nos últimos anos, que o aluno paga para receber um diploma e muitas das vezes sai despreparado de um ensino médio, por exemplo, para o mercado de trabalho. Então, cada vez mais a escola tem que incentivar, né, o empreendedorismo, tem que incentivar o aluno para o mercado de trabalho e parar de ser uma indústria de diploma. Exatamente, e principalmente se tratando de ensino superior, isso é fato. E com o advento do EAD, então, nem se fala. Aí a indústria do diploma ganhou e foi impulsionada demais com o advento do EAD, especialmente também muito impulsionada aí durante a pandemia, que aí veio, né, se já estava começando esse movimento do EAD nas universidades especialmente, e agora com a pandemia isso foi normatizado dentro das universidades, e muitas universidades nem têm aí ensino presencial, só EAD, universidade com ensino EAD. Você pensa o que é um professor, um engenheiro com formação apenas EAD. Aí a gente vê o nível dos profissionais que nós temos, muitos profissionais que a gente tem por aí. Vamos falar de taxação sobre compras internacionais, aquelas compras lá do Shopee, da Shein. Essa votação está lá no Senado, esse projeto está lá no Senado. O Senado Federal adiou ontem, terça-feira, a votação do projeto que cria o programa Mobilidade Verde e Inovação, MOVER, que promove tecnologias para a produção de veículos que emitem menos gases de efeito estufa. A medida, já aprovada pela Câmara dos Deputados na semana passada, trazia uma emenda que prevê a taxação de 20% das compras internacionais de até 50%, aliás, de até $50,
que abrange grandes empresas varejistas internacionais que vendem pela internet, como Shopee, AliExpress e Shein. Veja só, né? Esse assunto está embutido, é o tal do jabuti, ou da jabuticaba, dentro dos projetos de lei. O projeto é um projeto que prevê a questão de tecnologia, programa Mobilidade Verde e Inovação, e lá no meio desse projeto de lei, está lá a taxação dos sites de compra pela internet. O relator do projeto no Senado, Rodrigo Cunha, do Podemos, de Alagoas, havia anunciado mais cedo, ontem, ter excluído essa taxação do relatório, argumentando tratar-se de um tema estranho ao conteúdo principal do projeto de lei. E é de fato isso que a gente estava comentando agora. Essa decisão contrariou o acordo costurado entre parlamentares da base do governo e da oposição, que resultou na aprovação do projeto pelos deputados. O relatório foi lido praticamente em cima da hora. O relator acabou de retirar mais uma emenda. É difícil pegar um tema desse que foi construído para atrair investimentos para cá. Eu tenho já o compromisso do presidente de veto de uma série de dispositivos que são parte da retirada que o senador Rodrigo Cunha fez. Então, eu acho mais pertinente, até para que haja tempo, afirmou o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, ao pedir adiamento. Estava vendo que o negócio não ia ser aprovado, né? Mais uma aí do governo federal, que o governo federal está prestes a perder, de acordo com o que a gente está vendo aqui nessa notícia. Mas vejam só como é que funcionam as coisas, né? Um projeto que não tem nada a ver com peixe, lá vai incluído a tal do jabuti ou da jabuticaba dentro desses projetos. É um projeto que trata do programa Mobilidade Verde e Inovação, tal do Mover, e dentro desse projeto um tema que não tem relação. Isso o relator do projeto aí no Senado, o Rodrigo Cunha, tem toda a razão, né? Dizendo que tratasse de um tema estranho ao conteúdo principal do projeto de lei. Mas está lá, agora foi adiado. O Jacques Wagner, que é o líder do governo no Senado, conseguiu o adiamento, porque se fosse votado ontem eles teriam perdido, teria sido retirado do relatório essa questão da taxação das compras internacionais até $50. Lembrando que essas compras, na verdade, até no governo anterior, queria elevar para $100 a isenção. Queria-se uma isenção, tinha um projeto para isentar até $100. Agora, taxação até $50. Olha, um deputado do PL mandou um recado pro STF. Através do projeto de lei 1904 de 2024, o segundo vice-líder da Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, disse ter confiança de que a aprovação do PL que equipara aborto ao homicídio será um claro recado para o STF. A proposição, então, equipara o aborto ao homicídio. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, deve pautar a votação da urgência do PL ainda nesta quarta-feira, dia 5. A proposição altera o Código Penal brasileiro e equipara o aborto acima da 22ª semana de gestação, ou seja, 5 meses, ao crime de homicídio. A proposta que equipara o aborto ao homicídio no Código Penal é uma resposta do deputado Sóstenes Cavalcante a uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, sobre o tema. Em 24 de maio, o magistrado ordenou a suspensão de todos os processos judiciais, procedimentos administrativos e disciplinares originados pela resolução do Conselho Federal de Medicina, que limitava o aborto legal depois de 22 semanas de gestação. Ou seja, o Conselho Federal de Medicina limitava o aborto após as 22 semanas de gestação, e agora o Sóstenes Cavalcante, deputado, está propondo um projeto de lei que torna homicídio o aborto após a 22ª semana de gestação. O Moraes, na época, ainda proibiu a abertura de novos procedimentos contra profissionais de saúde com base na resolução do Conselho Federal de Medicina, suspensa pelo próprio Alexandre de Moraes em uma decisão de 17 de maio. Decisão que causou perplexidade no Conselho, nos membros do Conselho Federal de Medicina, porque essa resolução já existe há muito tempo lá do Conselho, que
orienta, e é uma orientação, existem normas lá que prevêem a não aplicação de aborto após a 22ª semana de gestação, e que os médicos que praticassem aborto após esse tempo de gestação, eles eram punidos, estavam sendo punidos. Havia muitos processos disciplinares aí contra médicos que estavam praticando o aborto acima dessas 22 semanas, que é 5 meses, gente. 5 meses o bebê tá muito bem formado lá dentro da barriga da mãe, muito bem formado. Então, retirar, né? Enfim, não existe aborto, é aborto, mas depois de 22 semanas, então o Sócrates está querendo equiparar, quando o aborto é feito depois da 22ª semana, equiparar a homicídio no Código Penal brasileiro. E o Alexandre de Moraes, contrariando o Conselho Federal de Medicina, veja só, um magistrado da Suprema Corte que não entende bolhufas de medicina, foi lá e suspendeu essa resolução, os efeitos dessa resolução sobre a punição de médicos que praticaram esse tipo de situação, ou seja, que fizeram aborto acima das 22 semanas de gestação. Então, agora o Sócrates quer dar essa resposta através desse projeto de lei, que, segundo ele, o Arthur Lira vai pautar lá no Congresso. Vamos ver se isso vai adiante mesmo. Olha agora o assunto da nossa enquete do dia de hoje, com um pouco mais de informação a respeito. Pesquisa mostra aumento da confiança no rádio. Uma pesquisa realizada pela Free Press, com apoio da African American Research Collaborative e da BSP Research, mostra que a radiodifusão, especialmente o rádio, continua sendo uma forma essencial de informação para os norte-americanos. Isso lá nos Estados Unidos. O estudo revela que 77% dos entrevistados utilizam rádio e televisão pelo menos algumas vezes por semana para se atualizarem sobre notícias e eventos. 43% recorrem a esses meios várias vezes ao dia. Esses números superam os índices de uso da mídia social, por exemplo, destacando a confiança dos americanos na radiodifusão. Os dados indicam que o rádio e a televisão são considerados os meios mais confiáveis, enquanto redes sociais como Facebook, com 59%, e YouTube, com 57%, têm uso significativo. Claro, eles ainda ficam atrás da radiodifusão em frequência de uso para notícias. A informação foi publicada pelo site tudoradio.com e a gente está repercutindo então essa notícia aqui na nossa enquete do dia de hoje, pedindo para você qual é o meio mais confiável de informação na sua opinião, colocando dentre eles o rádio, o Facebook, o YouTube, o Instagram, enfim, ou outro meio que você ache mais confiável. Você vota e participa na nossa enquete do dia de hoje. E pela primeira vez na história, as Forças Armadas do Brasil vão abrir a possibilidade de mulheres se alistarem para a carreira de soldado. A decisão foi anunciada pelo ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, após discussão com os comandantes militares. É previsto que as mulheres possam ingressar nas fileiras militares em 2026. Atualmente, elas já têm acesso a carreiras militares por meio de escolas de formação de oficiais, embora com algumas restrições. A Marinha é a única que permite mulheres em áreas de combate, como os fuzileiros navais. Nesse assunto, segundo aqui o Múcio, ministro da Defesa, o Brasil deve muito. E não é para fazer serviço de enfermagem e escritório, é para a mulher entrar na infantaria. Queremos mulheres armadas até os dentes, afirmou o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. O alistamento feminino será voluntário e estará disponível para mulheres que completarem 18 anos em 2025, de acordo com os planos do Ministério da Defesa. O formato seguirá o serviço militar masculino, mas sem a obrigatoriedade de apresentação para as mulheres. Amanhã vai ser tema da nossa enquete. Já está definido o tema da nossa enquete de amanhã. O que você acha de as mulheres também poderem se alistar para serem soldadas? Não sei se existe esse tema soldada ou é soldado para todos os casos. Mas enfim, a gente vai repercutir isso amanhã na nossa enquete, mas se você já quiser dar sua opinião aqui por texto, aqui nas nossas plataformas digitais, pode começar já a dar sua opinião. O que você acha dessa situação de o Exército Brasileiro, as Forças Armadas, também admitirem mulheres que poderão se alistar? Não terão a obrigatoriedade de alistamento, como os homens têm, aos 18 anos todo homem
né? Todo jovem precisa fazer obrigatoriamente seu alistamento, mas elas também poderão se alistar para estar à frente das fileiras como reservistas ou como soldados do Brasil, soldadas do Brasil, né? Soldadas, também existem soldadas na PM, né? Tem mulheres aí no patrulhamento ostensivo, soldadas. Soldadas, então, que vão aprender a utilizar aí os equipamentos do Exército Brasileiro e estarão à frente das fileiras também. Então, o que você acha disso? Que não seja só uma ação para lacração, né? Porque essa questão de homem e mulher, essas divisões todas que se cria aí, mas que seja realmente essa oportunidade, já que as mulheres têm conquistado cada vez mais espaço no mercado de trabalho, conquistado, né? Não com base em lacração, mas com base nessa mudança de cultura, de que a mulher não tem mais como só ficar em casa cuidando da casa, ela precisa ajudar no orçamento familiar, ela trabalha, ela se forma, né? A mulher tem a mesma condição do homem. Então essa é uma mudança cultural que já acontece há muito tempo e agora vai chegar ao Exército, que até esse momento só admitia jovens do sexo masculino. Então, agora, mulheres também podem se alistar, não é obrigatório. E também eu estava vendo mais informação a respeito dessa notícia aqui. O Exército vai precisar se aparelhar. Então, eles estão. Esse assunto deve começar, já não deve começar agora, né? Mas isso deve ser para o ano que vem, porque o Exército precisa se aparelhar nesse sentido. Por exemplo, precisa ter estrutura de dormitórios separados, precisa ter estrutura de banheiros separados, que hoje não tem, né? Hoje é tudo homem, então é tudo preparado só para os homens. Então precisa ter toda uma reestruturação também das condições de alojamento dessas mulheres que vão se alistar para o Exército Brasileiro. E amanhã a gente repercute isso aqui na nossa enquete também, para você poder votar e dizer se você concorda com isso, o que você acha dessa situação de mulheres também se alistarem para o Exército, para as Forças Armadas.